Olá, meu nome é Rogério Maia, tenho 47 anos, sou bancário, sou casado com a Franciane Maia há 23 anos. Nós temos 2 filhas, a Nicole, de 21 anos, e a Camila, de 19 anos. E sou flamenguista. Bem, Jesus é tudo para mim, né? Jesus é meu Salvador, meu melhor amigo, meu Redentor. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, que Ele é o meu abrigo seguro, minha rocha eterna. Então, é em quem eu confio, aquele que me deu a salvação e é meu tudo, né? Meu Senhor e meu Salvador. Bem, assim, eu nasci e cresci num lar evangélico, né? Meus pais sempre foram aqui da igreja e desde pequeno sempre me trouxeram para a igreja, todas as atividades, os cultos de quarta-feira, EBD pela manhã de domingo, cultos de domingo, cultos domingo à noite. Então, cresci sempre na igreja, né? E ali por volta dos 12, 13 anos, eu reconheci Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, né? Tive esse encontro pessoal com Ele. E aos 14 anos eu me batizei. Eu me batizei aqui na igreja, aos 14 anos. E foi assim que eu conheci Jesus, né? Aí quando chegou a fase da adolescência, né? Ali que na minha época era chamada de aborrecência. Você vai 14, 15 anos ali. Aí comecei a me envolver assim com amigos de escola, amigos perto de casa, né, que não eram muito assim boas pessoas, né? E fiz tudo o contrário que aquilo que a Bíblia nos ensina, que é o que eu ensino hoje, falo muito para as minhas filhas, falo muito para os jovens, adolescentes, para quem eu tenho a oportunidade de falar, que diz lá em 1 Coríntios 15, 33, que diz bem assim: não vos enganeis, as más amizades corrompem os bons costumes, né? Então, comecei a andar com mais amizades, comecei aí a fazer coisas que não agradavam a Deus, não agradavam os meus pais, mas ali os meus pais sempre firme ali, com rédea curta, continuava vindo para a igreja, mas comecei a me afastar um pouco mais daquele primeiro amor, né, que eu tinha conhecido. Então, por causa dessas más amizades, aí comecei a frequentar locais escondidos, né, escondidos dos meus pais, que não eram locais que era para eu estar, um jovem cristão, não era para estar naqueles locais, mas ali, por causa, seguindo os amigos, né, e fui indo e já estava ali, né, mais com o pé para lá do que para cá, né. Aí aprendi nesse meio tempo a tocar violão, né? Ali com o pessoal, vamos tocar. Foi quando eu comecei a tocar. Aí Deus começou a agir, né? Assim, para mudar essa história, né? Meu pai, ele era militar do Exército e ele foi transferido. Né? Foi transferido para Porto Alegre. Então, todos nós fomos para Porto Alegre. Aí chegando lá, né? Novo local, uma nova igreja, né? O meu pai foi primeiro, né? Já tinha conhecido a igreja lá, para onde quando nós chegamos já tínhamos uma igreja já para frequentar e novas pessoas. Me afastei daquelas pessoas daqui que estavam me levando para lugares errados, né? E lá fui conhecendo os adolescentes e jovens daquela igreja. E lá eles têm no acampamento de carnaval, né? Antes do acampamento de carnaval, eles têm um acampamento somente para adolescentes, que é chamado APA. E o conjunto musical da igreja, que era dos adolescentes e jovens, tinha sido convidado para tocar naquele acampamento. E eles estavam precisando de um guitarrista. Aí os meus irmãos, né, falaram: rapaz, o meu irmão toca, vá lá com ele, fale. E o líder da banda era cunhado do meu irmão do meio, né? E me chamou, aí eu dei todas aquelas desculpas, né? Rapaz, eu não sei tocar, mas eu te ensino.
Eu não tenho guitarra, eu te empresto. Eu não tenho pedaleira, eu te dou. Não importa, vem que a gente vai te ajudar. Tal, vou pensar. Aí comecei a ir participar ali com esse conjunto ali para tocarmos no acampamento, né? Aí como eu não tinha guitarra, né, o líder lá da equipe falou que ia me arrumar uma guitarra e tal. Só que a guitarra que eles me arrumaram, ela era meio assim, já velhinha, estava meio cansada, né? E eu já não queria tocar mesmo, então comecei a dar desculpa, né? Não dá, não sei o que, essa guitarra não dá. Aí, né, eu lembro que os meus pais foram comprar uma guitarra para mim, né? Falou, não, você quer tocar? Então nós vamos comprar a guitarra para você tocar. E eu lembro bem, né, que eles fizeram um esforço muito grande para poder comprar a guitarra. Não é naquele tempo, né, nós estamos falando aí de 1992, né? Então, naquele tempo, assim, não tinha essa variedade grande que tem hoje, essa facilidade toda que tem hoje, né? Então, eu lembro, né, que eles fizeram um esforço grande. Lembro que eles venderam um som que a gente tinha levado aqui de Manaus. Naquela época, a Zona Franca estava boa, né? A gente tinha levado um sonzão muito bom daqui. E eles venderam esse som, venderam outras coisas de casa para poder comprar a guitarra para que eu participasse ali da equipe de louvor, né, e me integrasse na igreja, né? Então, assim, o que eu gostaria de deixar com isso é para ficar a dica para os pais, né? Não meça esforços para ajudar os seus filhos a estarem na igreja, a participarem das coisas da igreja, né? Nós temos aqui o culto dos jovens, que é sábado, 17h30. Traga os seus filhos, traga os seus filhos. Às vezes eu ouço o pai falando, sábado, 5 horas da tarde, tem outras coisas para fazer. Não, traga o seu filho. Tem o OANSE de manhã no domingo, tem a EBD de manhã no domingo. Traga o seu filho. Também escuto falando, dia de domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde, eu vou ter que acordar cedo. Leve os seus filhos para a igreja. Seus filhos têm que estar dentro da igreja, têm que participar das coisas da igreja. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Meus pais lá atrás fizeram esse esforço para comprar a guitarra, para que eu não inventasse mais desculpa e realmente me integrasse na igreja. E deu certo, né? Até hoje estou aí, né, nas equipes de louvor tocando. Aí ali foi a reviravolta, né? Realmente voltei a estar assim nas atividades da igreja, na área do louvor, né? Aqui eu não tocava quando saí, mas na área do louvor e com aquela frequência ali dos ensaios, nos cultos, tendo que ter aquela responsabilidade de estar ali, né? Fui voltando a me aproximar de Deus realmente, assim, também ajudado pelos líderes ali daquela igreja, né? Dos líderes dos jovens, adolescentes. E realmente tive um reencontro, né, com Deus ali naquele momento e participamos do acampamento, participamos tudo, só que voltamos, né, para Manaus. Nós tivemos esse retorno, o papai foi transferido de volta para cá e voltamos. Aí quando cheguei aqui de novo, como eu estava assim um pouco afastado antes de ir embora, né, até eu me encontrar de novo, aí aquele pessoal de novo começou, Rogério voltou, tal. Aí eu falei, não, mas agora eu quero outra vida. Comecei a participar aqui ativamente dos jovens e adolescentes. E Deus me abençoou mais uma vez. Que aí eu comecei já a namorar minha atual esposa, Franciane, naquela época, né? E ela foi, assim, um porto seguro muito forte, porque ela sempre foi da igreja aqui, né? E quando eu queria fazer alguma coisa, não, tinha culto aqui sábado. Não, mas vamos ser para onde? Ela, não, eu não vou pro culto sábado. Se você quiser ir, vai. Mas eu não vou, não. Nós temos que estar na igreja, é aqui que nós temos que estar. E isso aí foi uma mudança, né? Foi realmente um choque para mim, para eu perceber que realmente onde eu deveria estar era nos caminhos do Senhor. Estar participando das atividades da igreja e fazendo aquilo que agradava a Deus. E, então, desde lá, comecei, né? Então, assim, o que eu queria deixar realmente é que, mesmo participando de tudo na igreja,
Era Embaixadores do Rei, EBD, todas essas linhas, decorando o versículo que a gente tinha que decorar, que era o chamado texto áureo na hora do EBD e tal. Mas as mais amizades me levaram para caminho que não era para estar, né? E as boas amizades da igreja, aqueles amigos que te trazem para perto de Deus, aqueles amigos que te levam para perto de Deus, me trouxeram de volta, né, para o caminho certo. Bem, o Rogério, ali, antes dessa viagem para Porto Alegre, desse encontro lá, era um Rogério que estava começando a ser problemático, né? Eu era muito novo ainda, né? Então não tinha muita liberdade, mas já pegava o carro escondido do papai, já saía escondido, já fazia algumas coisas assim que, se eu continuasse naquele caminho, continuasse naquele rumo, não ia dar muito certo, né? Então, foi quando realmente eu tive esse encontro com Jesus. Então, esse Rogério de antes, né, era um Rogério que iria se tornar um problema muito grande. Mas, pela graça e misericórdia do Senhor, quando realmente eu tive esse reencontro com Jesus, né, mudou completamente a minha vida, né? E o Rogério, a partir daquele ano ali de 93, foi quando isso tudo aconteceu, né, se tornou realmente um Rogério preocupado em sempre estar fazendo a vontade de Deus, sempre estar confiando em Deus, eu sempre me pergunto antes, vamos para algum lugar, será que se Jesus estivesse fisicamente aqui do meu lado, eu levaria ele para lá? Porque ele está conosco o tempo todo, né? Mas a gente às vezes esquece isso, né? Será que eu ia pegar ele na mão dele? Não, vamos para lá comigo. Se a resposta for não, então não vou. Não vou fazer. Então esse Rogério de depois é um Rogério mais assim comprometido com a palavra de Deus e realmente busca fazer o melhor para a obra de Deus, né? Então assim também, né? Eu tenho um versículo que eu trago comigo desde sempre, que é o Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é esse versículo que eu tenho assim na minha vida, a confiança no Senhor, que o Senhor é bom e tudo que ele faz para nós é perfeito. Às vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente não entende, né? E como uma palavra que o nosso pastor falou aqui há muitos anos atrás e ficou marcado na minha mente, quando a gente não entende, a gente confia. Então isso eu tenho levado muito a sério na minha vida. Acontecem algumas coisas que a gente não vai entender mesmo, mas aí é hora de confiar.